Olá, bem-vindas a mais uma live informativa de muitos trabalhos que nós temos na estética. E hoje nós vamos falar sobre microblending. Muita gente tem dúvida e agora, como temos esse serviço na nossa estética, vamos tirar aqui algumas dúvidas hoje nessa live. Espero que vocês gostem e se alguém tiver dúvida durante a live, nós vamos responder. Lembrando que essa live agora fica no nosso feed, por isso vocês podem ver quando vocês quiserem. Boa noite a todos que estão a entrar e vamos colocar a nossa convidada, a nossa profissional de microblade de sobrancelhas, Rivana Sorel. Vamos colocá-la aqui para a gente começar a nossa live. A live também vai estar no nosso canal do YouTube. Em breve vocês vão poder olhar o nosso canal. Boa noite, Ivana. Boa noite, Gleice. Como é que você está? Tudo bem? Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. De nada, disponha sempre, sempre que precisar, estou aqui. A nossa profissional já esteve aqui a falar de cabelo e ela também é profissional na sobrancelha. Quem quiser fazer, já esteve fazendo alguns trabalhos na nossa estética que foi muito bem elogiado. Parabéns pelo seu trabalho, Ivana. Obrigada, Gleice. Vou lá com muito gosto no seu espaço, é um lugar muito agradável, suas clientes também são maravilhosas e sempre que solicitar, eu estarei lá. É isso aí, a gente quer mostrar todos os trabalhos para a Rivana estar sempre lá com a gente. Vamos começar então falando da microblend, não é? Uhum. Você primeiro vai desmificar qual a diferença de micropigmentação e microblend. Muitos clientes me perguntam, mas o que é microblend? É a tatuagem? E agora a Rivana vai dizer a diferença entre as duas. Então, Gleice, eu trouxe algumas coisas aqui para explicar. Boa. Aqui é um dermógrafo. Com isso aqui é que nós fazemos a micropigmentação. A micropigmentação com esse aparelho. Deixa eu colocar bem próximo a agulha para vocês visualizarem. Deixa eu ver se Isso. tá vendo? Sim, sim, conseguimos ver. A micropigmentação é feita com esse aparelho ou com outros. Eu estou falando no caso desse aqui. Eu tenho esse, tenho outros. Uhum. Ela é uma tatuagem semi-definitiva. Ela não é definitiva como a tatuagem. E ela atinge a derme e a epiderme e a derme. Pequena, não chega a penetrar a derme. Fica mais na camada superficial. Mas ela é feita com dermógrafo e com essa agulha que eu te mostrei. Tanto pode ser feita lábios, olhos, sobrancelha. Tem pessoas que fazem, inclusive, auréolas, né? Quando a pessoa tem cancro. Então, é uma maquiagem semi-definitiva. Aproximadamente, isso vai variar de peles para peles. Por que eu falo? Normalmente, em torno de 1 ano e meio para 2, ela já começa a ficar esfumada, já perder aquela beleza do início. E aí é necessário que a pessoa volte a retocar ou fazer novamente, se for o caso de desaparecer completo. E esse procedimento é feito com tintas orgânicas. Não é a diferença da micropigmentação para tatuagem, e depois eu vou entrar no microblading, que é bom desmistificar algumas pessoas, Isso mesmo. né? Que algumas pessoas têm medo de fazer, porque falam, e a tatuagem vai ficar para a vida toda. Não. Exatamente. A tatuagem tem pigmentos químicos que duram a vida inteira. E para remover a tatuagem é um pouco mais complicado, é com laser, com processos mais complicados. No caso da micropigmentação, os pigmentos são orgânicos. Normalmente, a base deles, assim, da maioria deles é o ferro. Entendeu? Então, às vezes, uma pessoa pergunta, é recomendável para uma pessoa que está grávida? Ou que está amamentando? Não, Pois. porque normalmente a grávida ou quem está amamentando, ela tem uma deficiência muito grande de ferro. Não é nem pelo fato em si de estar grávida ou de estar amamentando, mas pela deficiência. O que vai ocorrer?
Mesmo que ela insistisse, tivesse um atestado médico falando que ela poderia fazer, ela faria, mas não duraria muito tempo, porque a pele absorveria muito rápido aquilo ali, porque o pigmento, como eu te disse, é a base de ferro. Então, praticamente a diferença entre tatuagem e micropigmentação é essa. É o tipo de pigmento que a gente vai usar e aonde o dermógrafo vai trabalhar. Normalmente na camada superficial da pele. Pode entrar um pouquinho, vai depender da mão do profissional. E Claro. nesse caso, cabe procurar um profissional de excelente qualidade, porque, digamos assim, o nosso rosto é o nosso cartão de visitas. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma cliente, uma pessoa maravilhosa que confiou em alguém, pensando que iria fazer um excelente trabalho e pronto, não deu muito certo. E eu estou trabalhando em reverter isso. Eu estou fazendo a despigmentação, que é um processo um pouquinho mais chato, mas necessário. Ou seja, Ivana, é super importante, então, ter uma boa profissional especializada nesse trabalho, para não surgir essas complicações, não é? Com certeza, com certeza. Eu já tive clientes e até tenho que passaram por mão de profissionais que, pronto, não, para começar, não fizeram um design adequado para o rosto, perdão, e depois teve também, quando o pigmento adentrou na pele, o fundo de clareamento ficou ou azulado, ou esverdeado, ou avermelhado, e a cliente, eu tenho o caso de uma que entrou em depressão. Teve sérios problemas e uma pessoa extremamente passiva e não teve coragem nem de processar o profissional. Então, Eu ia exatamente perguntar isso. Por que que algumas a gente vê que está esverdeada, azulada? Eu ia exatamente perguntar. excelente pergunta. Por quê? Desculpe os profissionais que não têm uma qualificação maior. Aí é aquela pessoa que acabou de fazer o curso, não aprendeu a fazer as misturas de cores, porque, inclusive, na micropigmentação, na pigmentação, a gente usa a estrelinha de Oswald. A gente tem que saber o fundo de clareamento de cada cor. A gente tem que estudar a pele de cada pessoa. Tem pessoas que têm pele fria, tem pessoas que têm pele quente. E a gente vai ter que fazer a química certa, a mistura certa para colocar na pele daquela pessoa, para quando o pigmento for rejeitado pela pele, que é quando nós fazemos o processo, a gente abriu uma ferida. Depois que a pele fez o processo de cicatrização, é que vai aparecer a cor real. Então, nesse momento, para não ter uma surpresa desagradável, quando começar a clarear, vem aquele verde, aquele azul, aquele cinza indesejado. Às vezes, nas loiras, eles colocam um cinza muito extremo. Muito, muito extremo, muito extremo. Então, isso é muito importante. Mas voltando agora na micropigmentação, a diferença da tatuagem para micropigmentação é aquela. Mas para o microblading, é isso aqui. Eu esqueci de pegar o dermógrafo. Mas pronto. É uma Nós temos, Ivana, nós temos lá o seu videozinho fazendo na nossa cliente. Elas sabem o que é agora o o aparelho. Tebori, sim. Porque eu trouxe o dermógrafo, mas não trouxe Tebori. Pronto, mas eu só vou mostrar a agulhinha que nós usamos no Tebori. Vou mostrar bem de pertinho. Conseguem É visualizar? igual uma laminazinha, muito fininha, exato. Sim. São essas agulhinhas aqui, são 18 agulhinhas em fila. E aí aqui entra a destreza do profissional. Ele coloca numa caneta e vai começar a trabalhar. É totalmente manual, não tem nada mecânico. E aí vai entrar, como eu Certo. falei, a profundidade, o design, os fios, colocar de uma maneira bem natural para que não pareça assim. Às vezes o profissional ele tem até um traço maravilhoso, só que ele não levou em consideração os fios que a pessoa tem de sobrancelha quando eles nascem, como que fica. E eu já vi exemplos de profissionais que colocam um traço maravilhoso, mas totalmente oposto de onde nasce o fio. E aí, quando o fio começa a nascer, de repente ele criou um traço assim, mas o fio nasce assim. Então, a minha técnica, eu tento respeitar o fio da pessoa, acompanhar o fio. Quando não tem o fio, é óbvio que eu vou criar
um desenho maravilhoso, vou tentar adaptar o melhor possível para a pele e E para o de olhar. acordo com a idade também, né, Ivana? A gente vê muitas pessoas idosas com sobrancelhas que não condizem com a idade, não é? Então você também, como maquiadora, você sabe também colocar isso tudo dentro do diâmetro, certinho. É isso, Gleice. Ótima colocação. Tem pessoas que realmente trabalham muito com o extremo e a gente não pode trabalhar com o extremo. A gente também tem que respeitar a opinião do cliente. Eu fiz uma sobrancelha essa semana de uma cliente e eu perguntei para ela, como que você gosta das suas sobrancelhas? Você gosta de usar maquiada? Você gosta mais clara, mais escura? E ela falou assim para mim, apesar de que ela tem um cabelo um pouco mais claro, ela é morena, mas usa o cabelo um pouco mais claro. E eu falei assim, eu colocaria um castanho médio, um castanho. Ela falou assim para mim, não, eu gosto de escura. Eu falei para ela assim, excelente. Não seria a minha escolha, mas como você gosta de escuro, eu vou trabalhar nos tons escuros na sua pele. Fiz o design. Sempre respeitando a cliente, o gosto da cliente, é verdade. A gente tenta Certo. adequar, né? Ver a opinião do profissional com o gosto do cliente e a gente adequa. Por exemplo, às vezes você vê no Instagram ou no Facebook sobrancelhas maravilhosas. Só que nem tudo a gente posta porque às vezes é uma coisa que nós desejamos, mas a cliente deseja outra. E a gente trabalha no conceito do quê? Tentar adequar o gosto da cliente com o que nós recomendamos. Eu, particularmente, achei que ela deveria fazer um pouco mais claro, mas fez mais escuro e ficou excelente. Depois eu vou até postar. E é assim, tem que ser assim. Boa. Depois a gente vai colocar alguns dos trabalhos da Ivana, apesar que vamos colocar aqui o Instagram dela, e ela agora atende no nosso gabinete também. E agora uma pergunta que elas me fazem sempre. Quanto tempo dura a microblading? Boa pergunta. Como eu falei, vai depender muito da pele da pessoa. Normalmente, com certeza, vai durar 2 anos. Por experiência própria. Com o pigmento que eu uso a Iron Works. É uma das mais usadas do Brasil, inclusive autorizada pela Anvisa. É uma das mais usadas, eu uso essa. É uma das melhores. Com experiência, 2 anos. É óbvio que a partir de 1 ano e meio ela começa a ficar bem mais esfumada, entendeu? E aí é que vai dar vontade do cliente ou deixar desaparecer por completo ou falar, não, tá na hora de eu dar uma retocada. Mas aí vai entrar o que eu te falei, vai depender da pele. Por quê? Se a pessoa tiver uma deficiência a ferro, vai desaparecer mais rápido. Se a pessoa tiver a pele muito oleosa, vai desaparecer mais rápido. As pessoas que têm a pele muito oleosa, nada fica muito tempo, sabe? É verdade, é verdade. Acaba se expandindo. Agora, se a pessoa tiver uma pele mista, que normalmente o misto é na zona T, assim, que é um pouco mais oleoso, mas consegue driblar isso aí. Se a pessoa tiver uma pele de mista, anormal ou seca, com certeza 2 anos. Boa, boa. E uma pergunta que elas também ficam com muito medo, Ivana, é que elas pensam que é uma tatuagem, mas como você tentou agora explicar, você já disse que são coisas diferentes. Dói para fazer? Não vou te enganar. Às vezes a beleza dói. É Mas verdade. aí é que tá. Escolha um profissional que seja paciente com você. Que reserve um tempo para você, não aquele tempo de falar assim, olha, eu só tenho meia hora para te fazer. Impossível Exato. fazer um design, impossível fazer uma micropigmentação ou microblading com apenas meia hora. Impossível. Então, o que eu faço com a cliente? Eu chego, avalio, faço primeiro o design, depois de fazer o design, passo um anestésico local que eu uso, deixo ele agindo, enquanto isso vou preparar o pigmento e depois eu começo. E aí eu deixo bem claro, cliente, eu quero que você se sinta confortável. Se estiver sentindo dor, me avisa que eu vou trabalhar um traço ou outro até o pigmento adentrar e você não sentir mais dor nenhuma. Normalmente, as minhas clientes não sentem dor. Muito difícil. Ótimo. Só se ela tiver muita sensibilidade à dor. Ela vai sentir a gastura depois. Que ela traca aquele barulhinho chato, mas vai estar anestesiada com anestésico tópico, mas é feito em laboratório, então ele é muito forte. E eu tenho certeza que não vai sentir dor.
Eu tive a acompanhar o trabalho da Rivana no nosso gabinete, porque precisávamos filmar também até o trabalho dela, e realmente o que ela falou é verdade. Ela deixa a cliente o mais confortável possível, e para quantas vezes for preciso. Essa atenção para o cliente é importante, não é, Rivana? Muito, 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 muito. Porque Até varia de porque, cliente para cliente. A cliente tem mais sensibilidade, outras que não, não é? até porque a gente procura deixar a cliente bem confortável. O microblading, ele é recomendável, perdão, ele não é recomendável, por exemplo, para pessoas cardíacas que estejam sem tratamento, Sim. Já voltou. A live deu uma parada na câmera, já voltou. autorização do médico. Ou se der, vou voltar a repetir. Sim, por favor. O microblading ou a micropigmentação, ela não é recomendável para pessoas que de repente esteja passando por um processo de problema de saúde, por exemplo, um diabético, ou uma pessoa que tenha hipertensão e não esteja em tratamento, entendeu? Aí, nesse caso, o que eu recomendo? Pergunte o seu médico se você pode passar por esse processo, entendeu? Mas por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar com a paciência, porque de repente você trabalha com o cliente e ele fala saúde excelente, mas sofre de ansiedade. E aí, se você for daquela Exato. rapidez lá, vai, né? Desmaia de nervoso. Então, a gente precisa trabalhar também com paciência para deixar o cliente bem confortável. É isso. Muito. É isso. E a Rivana também é como eu, temos a preocupação de fazer uma ficha da cliente, conhecer a cliente antes de qualquer tratamento. Então, as Sim, clientes têm que ser muito sinceras quando nós fazemos a primeira abordagem, para que nós profissionais possamos atendê-las da melhor forma possível. é isso. A anamnese é extremamente importante, porque a Importante. anamnese dá segurança e também vai passar segurança para cliente, entendeu? Para, inclusive, saber, no meu caso, na minha anamnese, eu tanto entrevisto o cliente para saber relativa a alguma doença ou algum problema de saúde, como eu também coloco a cor que eu coloquei nela. E isso vai ser de extrema importância para outra vez que ela quiser fazer. Entendeu? Excelente, excelente, exatamente. Já é uma cliente conhecida. Porque ela vai voltar, não é, Rivana? Agora nós vamos falar desse retoque, né? Ela vai voltar. Esse retoque acontece quando e como? Normalmente é assim, o retoque, a pele ela está completamente cicatrizada após 28 dias. Então, após 28 dias eu tenho que fazer o retoque. Normalmente eu dou um intervalo, no máximo, de até 45 dias. Passou disso, eu já acho que a gente acaba perdendo a responsabilidade do retoque com o cliente. Então a gente tem que ter isso. A responsabilidade tanto é minha quanto da cliente. Então eu tenho essa flexibilidade de 28 a 45 dias. E por que é necessário o retoque? Porque na hora da cicatrização, algumas pessoas, porque as peles variam, rejeitam muito mais pigmento. Então, um traço vai ficar mais claro, outro mais escuro, entendeu? E Sim. aí, no retoque, o que eu vou fazer? Eu vou novamente limpar a sobrancelha da cliente para a gente ver como ficou o acabamento. E aí eu vou ver a necessidade de retocar esses fios. Não vai repetir o procedimento em 100%, não. Às vezes na sobrancelha, por exemplo, numa direita, eu vou fazer poucos traços, numa esquerda praticamente nenhum. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a necessidade é somente ver o acabamento final após a cicatrização, entendeu? Mesmo porque é do seu interesse acompanhar também o processo final do seu trabalho, não é? Quando a Assim, gente fala, é uma garantia, a cliente não vai fazer uma microblend hoje e o ano que vem ela quer um retoque. Isso não existe, não é, Rivana? não, não, não. Inclusive, eu já faço um valor onde o retoque já está incluso para a cliente sentir a necessidade de voltar sem ter custo nenhum. Ela volta a ter Ótimo. comigo o mesmo Eu atendimento. ia, eu ia agora falar com você, perguntar pelo valor. Isso já está entrando, então é bom falar que o valor é super acessível e está tudo incluído. Sim, sim, Gleice. O valor, a gente faz um valor.
que cabe no bolso da pessoa, e esse valor para ela, ela vem a primeira vez e após os 8, 30 dias, ela volta novamente sem custo nenhum. Isso é bom porque faz a cliente ter necessidade de voltar sabendo que ela não vai gastar mais nada. E outra coisa, e eu deixo bem claro, e eu tenho minhas clientes para isso, o mesmo atendimento que eu dei no início, vou dar na segunda vez, mesmo que eu não vá, entre aspas, não vá lucrar nada. Óbvio que já Exato. tem custo, mas é para poder mostrar a minha responsabilidade com o cliente. Exatamente, exatamente. É como eu faço também. Eu dou vouchers para essas clientes e às vezes nós atendemos no voucher e não ganhamos nada, porque a cliente foi felizarda em receber. Atendemos da mesma forma, né? É um jeito de prestigiar também a cliente. Maravilhoso. Eu já vi que tem algumas, não foi pergunta, mas uma colocação de uma pessoa que entrou aqui na live. Eu acho que ela deve ter feito o Microblade com você e ela disse que dura até hoje e está bonito. Então, se você quiser falar alguma coisa para alguma cliente sua que está aí, algumas clientes, né, que você conhece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que era a Daiane. Sim, É, a Daiane. Sim, Dai. A sobrancelha tem esse que já tem 4 anos. 4 anos. Muito bem, muito bem. Obrigada, Daiane, pelo seu feedback. Vai depender de pele para pele, sabe? Isso aí é relativo, de pessoa para pessoa. Aí ela é excelente. Outra coisa, na hora que, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, quando você me falou em relação à dor, aí onde eu vou entrar numa parte extremamente importante. Tem pessoas que falam assim, Rivana, o procedimento vai demorar quanto tempo? Fala assim, vai depender da sua pele. Se você tiver uma pele boa para trabalhar, se você não sangrar muito, tem pessoas que ela tem uma pele excelente e não sangra quase nada. Em contrapartida, tem outras que sangram muito. E eu tenho que esperar o tempo da pessoa, tenho que esperar, inclusive, eu tenho que ter uma paciência maior com o pigmento, porque à medida que a pessoa sangra, há dificuldade para adentrar o pigmento. Então, tudo isso varia muito de cliente para cliente. Normalmente, eu consigo fazer o meu blade em 40 minutos. Entre chegar, fazer o design, limpar e fazer normalmente em 40 minutos. Mas já teve clientes de eu ficar 1h30, porque sangrava um pouco mais. E eu tenho que ter paciência, porque se sangra muito, dificulta de entrar o pigmento. Então, eu tenho que trabalhar os fios e fazer uma pressão um pouco maior para o pigmento. Entendeu? Mas é mais ou menos Ótimo. isso. Muito bom, muito bom. E eu tive ali no gabinete com uma cliente que desejava muito né, ter um sonho de voltar a ter sobrancelha, e a Rivana realmente foi mais ou menos isso. 30 minutos, 40 minutos, e foi excelente mesmo. Agora, uma curiosidade minha, Rivana, e alguma cliente também deve estar pensando nisso. Tem algum procedimento que podemos fazer, ou elas podem fazer, para a microblade durar um pouquinho mais, ou não? É muito importante, pós-procedimento, os cuidados que eu falo. Para começar é aí. Para começar é aí. Após o procedimento, eu sempre falo para as clientes assim, evitem qualquer processo. Até os primeiros 7 dias é extremamente importante. É quando a pele... É como se você tivesse machucado, levou um tombo, criou aquela ferida, e aquela ferida vai entrar em processo de cicatrização, vai criar casquinha para depois soltar a casquinha. Então, nesse processo, que tem clientes que dias, de 7 a 10 dias, é extremamente importante deixar sempre umectado. Eu indico a cliente o que deve passar pós-procedimento e sempre manter aquele umectado, não coçar, porque vai vir o comichão, vai vir a coceira. E quando vier essa coceira, ao invés dela coçar, eu recomendo, pega o produto que eu recomendei e só passa assim, para manter o tempo todo umectado, evitar a praia nesses primeiros 10 dias, não passar nada abrasivo, quando eu falo abrasivo, é sabão mesmo, lavar o rosto com sabão e passar na... Olha como que é importante o pós-tratamento, para poder também a profissional não sair como uma má profissional, porque a gente fala tudo como deve ser, e às vezes a cliente não segue. Pois é isso. E aí ela precisa fazer como?
Lava seu rosto, pode lavar seu rosto com sabão, mas na região da sobrancelha, em processo de cicatrização, não. É só mesmo. Se durante o processo ela estiver umectando, tiver muito excesso, limpa com a gaze, com um pouquinho de soro, volta a umectar. Por que eu falo umectar? Porque umedecer é com água, mas umectar é com um processo mais de óleo, sabe? Então, por isso que eu falo, Certo. manter umectado. Normalmente é isso, Gleice. E depois de totalmente cicatrizada, aí vem os cuidados que nós devemos ter com ela. Na hora de passar, por exemplo, protolar, na hora de fazer uma limpeza de pele muito profunda, evita passar na região da sobrancelha. Mesmo você que não tem nada, não tem micropigmentação, não deseja ter, tem os seus fios intactos, evita passar na região da sobrancelha. Vai passar o protetor solar, vai passar o creme, o que quer que seja. Passe em tudo, mas aqui dentro, não. Entendeu? Ótimo, ótima dica, ótima dica. Para a gente Ótima evitar dica. de obstruir o fio. E com essa obstrução, você impede que o fio respire e na hora que ele caia, impeça que ele nasça com a mesma qualidade do anterior. Então, às vezes, é por isso que algumas pessoas vão perdendo os fios e fica aquele fio mais ralinho e não compreende, é porque está obstruindo. Entendeu? É mais ou menos. Ótima dica. É, porque o que mais nós vemos aí é pessoas sem sobrancelha, né, Rivana? É o que mais vemos por aí, infelizmente. E por isso que o nosso trabalho, né, de fazer sobrancelha, o microblend é tão procurado para criar e devolver esse. Porque a sobrancelha, como você disse, o nosso rosto é um cartão de visita. E a sobrancelha, para mim, uma pessoa sem sobrancelha, é como se não tivesse um rosto, né, Rivana? É a moldura do olhar. Para e pensa, um olhar sem uma sobrancelha. Analisa É, um olhar sem sobrancelha. Quando você coloca a sobrancelha, é como se você tivesse um quadro e aquele quadro fosse maravilhoso, mas não se moldura. De repente, se você coloca a moldura, fala assim, nossa, mudou tudo. É isso. é verdade, é verdade. Olha, a nossa profissional de sobrancelhas dando essa dica. Espero que vocês consigam aí captar tudo. E o nosso trabalho é tão delicado, a gente faz com tanto carinho, não é? Quando a gente dá alguma instrução para a cliente não obedece, é chato, porque depois é sempre um problema para a cliente e para a gente, né? É Infelizmente. verdade. É, É mas há verdade. aquelas que seguem, não é? Como a Daiane ali, e 4 anos tem uma sobrancelha impecável. É isso que a gente quer. É isso, Gleice. É extremamente importante ouvir o profissional. O relacionamento entre profissional e cliente deve ser um relacionamento muito íntimo e esclarecedor. Assim, aqui chega e passa suas necessidades, o profissional sana as dúvidas e fala o que pode e o que não pode fazer em relação àquilo e fica uma coisa muito clara. E quando o profissional dá uma dica, tenta guardar na cabeça. Ou se de repente não guardar, olha, Ivana, Gleice, anota para mim que eu acho que eu não vou guardar, mas eu preciso me lembrar das suas palavras. Eu acho que isso é muito ouvir o que o profissional diz, para que depois não venha transcorrências desnecessárias, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, ouvir o profissional. E também estão a gastar um valor. Então, já que estamos a gastar um valor, vamos honrar o valor e fazer tudo direitinho para a gente também ficar satisfeito, não é? Com certeza, com certeza. Lembra de alguma outra colocação que você queira falar? Eu fiz as perguntas mais necessárias, que elas tinham mais curiosidades. Não, eu acho assim, se alguém tiver alguma necessidade, porque assim, tudo relativo ao cliente, eu falei, eu acho que a gente tentou deixar claro em relação ao tempo de duração, por exemplo, o fundo de clareamento, a cor que vai ficar, se dói, se não dói. Nós tentamos falar sobre os tipos de pele. Então, se alguém tiver alguma dúvida que está nos assistindo aí, se quiser se manifestar, o momento é agora. É verdade. E se não puder fazer agora, se lembrar depois, coloca lá no feed e a Rivana depois pode estar respondendo isso pra gente. Lembrando que a Rivana agora é a nossa parceira, ela atende lá na estética e já tem feito também algum trabalho lá e a gente está sempre colocando aí no feed para vocês verem. E agora percam o medo e vamos marcar aí microblend para ficar com sobrancelhas lindas aí feita pela Rivana. Verdade. O microblade, inclusive, não é recomendável somente para quem não tem sobrancelhas. Às vezes, uma pequena falha, você fala assim, ai, minha sobrancelha é maravilhosa, mas eu tenho umas falhas aqui que me deixam tão chateada. Então, eu acho que
facilita a vida da pessoa, até para ela fazer o design. Vai lá, faz somente os traços que forem necessários e vai facilitar a vida dela na hora de criar um design, na hora de ir um profissional e falar, olha, não mexe em nada, só acompanha a minha sobrancelha. Vem aqui, só acompanha. Eu acho que facilita muito. É isso. Muito bom, muito bom. E temos clientes assim também. Ainda bem que você falou isso, é verdade. Não tem, é melhor do que colocar um lápis, não é? Um lápis qualquer. Temos aqui uma pergunta da Isabel, minha cliente. Beijinho, Isabel. Ela faz microblade aqui. A quem já fez, a Giovana pega clientes de outros profissionais para poder fazer novamente? Então, eu sempre faço uma avaliação. Como eu te falei, eu preciso ver, por exemplo, o fundo de clareamento, eu preciso ver o design, eu preciso ver se há condições de eu criar um traço em cima, se estiver bem claro, dá para criar um traço. Se tiver escuro ainda, eu falo assim, não, eu te recomendo fazer uma despigmentação. E aí é onde entra o que eu te falei. Ou faz, de repente, num outro sítio, a laser, ou faz comigo. E no meu caso, o processo de despigmentação é por sessões. A gente faz a primeira vez, vê como a pele respondeu, espera a cicatrização, depois faz uma outra, se necessária, mas eu faço sim. Mas, nesse caso, é necessário uma avaliação. Eu não posso te garantir que eu vou fazer sem ver antes. Com Porque certeza, com certeza. é de outro profissional e eu vou ter que assinar a mim em cima. Então, eu preciso avaliar o rosto da pessoa. Varia de pessoa a pessoa, mas normalmente eu faço. Com certeza. Pronto, Isabel. Olha, fica aí a resposta. Isabel, acho que também tem vontade aí de fazer. Ela já tem, como ela está perguntando, e já fez em outro sítio. E agora, vamos mudando, né, Ivana? A tecnologia vai mudando e, com certeza, esses microblades passados não tinha tanta tecnologia como você tem hoje. Ah, Daí, elas procurarem o retoque também. com certeza, Gleice. Por exemplo, você falou uma coisa muito interessante. Tecnologia. As primeiras micropigmentações, as mais antigas mesmo, vamos colocar aí uma coisa de há 10 anos atrás, elas usavam, inclusive, pigmento de tatuagem. Então, por isso que às vezes você olha assim, uma pessoa que está com uma sobrancelha verde ou azul, e aí você pergunta para ela assim, quanto tempo você tem? Ah, tem mais de 10 anos. Tem muito tempo. É verdade. Parou aqui a câmerazinha da Rivana. Vamos ver se vai voltar. Tem muitas clientes mesmo que tem a. Vamos ver se vai voltar aqui. É a câmerazinha dela que parou. Muitas clientes que já fizeram há muito tempo e a sobrancelha fica muito, muito estranha, não é? E lá tá, tem a ver com o tempo, eles não tinham tecnologia de agora. Acho que a Ivana vai voltar deu na câmera dela para ela responder essa perguntinha. Vamos ver se ela vai regressar. Gente, se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, nós depois respondemos, mas espero que respondemos aí a pergunta da Isabel. Né? A Ivana teve ali um probleminha técnico, mas é isso. O valor é acessível, a profissional sabe o que está a fazer e já atendeu no nosso gabinete e já temos lá fotos do trabalho dela do antes e depois. Uma cliente também que foi 5 estrelas, não sangrou, e fez tudo, e foi um sonho. Ela saiu de lá muito realizada com aquela sobrancelha, que ela também fez há muito tempo atrás. E a tecnologia agora, como disse a Rivana, ajuda imenso. Obrigada, Isabel. Tomara que a gente respondeu aí a sua pergunta. Não sei, ela teve ali um probleminha. Vou só aguardar um pouquinho, ver se ela vai voltar. E lembrando que essa live fica lá no YouTube. E fica também no nosso feed para que vocês possam estar vendo a hora que vocês quiserem, tá bom? Olá, Madá, entrando agora. Saudade de algumas clientes que ainda não apareceram, né? Mas devagarinho tudo vai voltar ao normal e vamos aparecendo. Beijinho para todas. Deixa eu ver se a Rivana tá por aqui. Acho que ainda não. Dá só um tempinho que eu acho que aconteceu qualquer coisa com a câmera dela. Meninas, a diferença de microblade para micropigmentação é muito grande. A microblade é muito natural, muito natural. Beijinhos, Paulo, bom fim de semana.
Bom, beijinhos grandes, meninas lá da Angola, as nossas queridas clientes, sempre nos prestigiando aqui nas nossas lives informativas. Espero que tenha sido muito informativo para vocês essas lives. Penso que talvez a Rivana não volte, teve algum probleminha técnico com o telemóvel dela, com certeza. Bom, então acho que eu vou terminar, não é? Espero que nós tiremos aí todas as vossas dúvidas e quem tem medo de fazer, né, que ficou bem esclarecido, que não dói assim, não é uma coisa de outro mundo e o resultado é excelente. Evita da gente estar sempre com lápis ou fazendo algum procedimento como a rena, que só dura 7 dias, né? O microblade dura muito mais. Daiane, obrigada pela sua participação. Claudinha, beijinho, querida. Espero que você também crie coragem de fazer um microblade. Você vai ficar muito linda com essa sobrancelha. Espero que vocês fiquem bem. Um grande beijinho, um bom fim de semana. E essa pergunta que ficou ali para o fim, a gente responde depois no feed, tá bom? Perdoem as falhas, é ao vivo, acontece. Um beijinho grande para vocês. Obrigado pela participação e por estarem aqui conosco em mais uma live. Até a nossa próxima live. Então, Gleice, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para suas clientes, tentando esclarecer as dúvidas e foi um momento muito agradável. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco e se surgir alguma dúvida, não hesite em nos perguntar, tá bem? Um beijinho para todos e é isso. Tenha uma boa noite.